saudar meus irmãos também que nos escutam pelas redes sociais. Privilégio para nós voltar ao púlpito. Salmo 73 é um salmo bastante conhecido, é o Salmo de Asaf. Aquele homem de Deus. Vamos lá, irmãos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de quem que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu os destrói todos, os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Eu te oro, Pai, que o Senhor aplique no coração e na mente de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor possa também aplicar, Senhor, aquelas pessoas que nos estão ouvindo pelas redes sociais. Que o Senhor possa, segundo o teu Espírito Santo, Deus, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E, sobretudo, trazer entendimento, Senhor, que temos estado no lugar melhor, Pai, que é na tua presença. Obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, o Salmo de Asaf é bastante conhecido. Asaf, quem era Asaf? Asaf era um homem de Deus. E aqui ele começa a dar o relato de um homem piedoso. Esse homem tinha sido escolhido por Deus para servir na casa de Deus. Quando Davi ali começa a preparar a construção do templo, mas quem finaliza é Salomão. E Asaf é um dos escolhidos para ali representar a Deus nos louvores e conduzir a casa de Deus nos louvores. Não só ele, mas toda a família dele tem esse ofício. Era um homem piedoso, um homem que servia a Deus, um homem que estava constantemente na casa do Senhor e ali realizando os justos trabalhos nos cânticos do Senhor. Na época, ele era um levita do Senhor. Sua geração atravessou épocas, conhecido como os filhos de Asaf. Esse homem piedoso, agora, ele se vê num dilema. Na verdade, o versículo primeiro é o final do culto, do texto, perdão.
O versículo 1, quando ele começa, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele está dizendo, Deus foi muito bom comigo. Deus foi muito misericordioso comigo. Deus, ele foi muito gracioso comigo. Ele começa a louvar a Deus pelo que Deus fizera na vida dele. E aqui, assim como o Salmo, irmãos, que conta as características dos testemunhos dos homens de Deus que vivenciaram muitas coisas, e eles podem contar aqui nos Salmos, e uma das características desse Salmo é isso. Asaf começa a contar o seu testemunho e do que Deus fez na vida dele. Por isso, no versículo 1, ele começa louvando e agradecendo a Deus. Por quê? No versículo 2, ele começa a dizer, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Irmãos, em dado momento da vida dele, ele expõe uma experiência, uma visão que ele teve, quando ele olha em sua volta e percebe uma coisa que trouxe uma tristeza no seu coração. Ele começou a olhar, irmãos, e trouxe sentimentos no seu coração que não foram edificantes. Aquele homem que vivia na casa de Deus, na presença de Deus. Isso nos diz alguma coisa, irmão. Diz que nós não somos imunes às tentações que vêm a nós. Nós, como cristãos, não somos uma ilha. Nós não vivemos numa cúpula, só nós, ninguém vai nos atingir, nós não vamos ter influência de nada, mas esse salmo mostra, irmãos, que nós somos tentados de várias maneiras. E Asaf, ele começa a contar, irmãos, como eu falei, o versículo 1, ele louva a Deus, pelo livramento que Deus tinha dado a ele. Por ser Deus tão gracioso com ele, Deus ser tão misericordioso com ele. No versículo 2, a partir do versículo 2 até o versículo 12, ele conta o testemunho dele. E vamos lá para o testemunho. Ele diz, foi por pouco. Essa era uma expressão que ele podia dizer, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Nós não somos imunes, irmãos, a nenhuma tentação. Nós não somos imunes a nenhum dardo inflamado do diabo. Nós não somos imunes em nenhum ataque de Satanás, irmãos. E nós também lutamos com a natureza terrível, que talvez seja a maior de todos os nossos inimigos, é contra nós mesmos. Por isso que eu coloquei esse tema aqui, como uma visão, veja o que vai além de você, veja o que vai além de si mesmo. Asaf começa a ter essa visão aqui, irmãos, ele diz, foi por pouco, quase que eu caí em precipício, em outras palavras, eu cheguei à beira de pecar, eu cheguei à beira de cair. Temos que saber, irmão, que Asaf era um homem de Deus, um homem piedoso, que constantemente estava na casa do Senhor, mas esse homem não era imune de ser tentado. Assim como você olha ao longo de Gênesis e Apocalipse, grandes homens de Deus foram tentados pelo diabo, foram tentados por si mesmos. Ninguém está imune de ser tentado. Quando atraído por pensamentos, pelo contexto que você vive, onde você vive, você também é tentado. Os grandes homens de Deus foram tentados, o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não pecou. Mas como diz John Owen, a Bíblia, John Owen fala o seguinte, que a tentação abre porta para o pecado. Não existe pecado sem antes que venha a tentação. E ele começa a dizer, foi por pouco, que eu quase caí. Agora, Asaf, irmãos, ele descreve o que perturbou ele. A partir do versículo 3, ele diz, eu quase caí, eu quase escorreguei. No versículo 3 ele diz, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele começa, irmãos, trazer a partir dessa tentação um sentimento horrível, que é a inveja. E o que é inveja? Alguns significados dizem que inveja é a tristeza pela alegria dos outros, ou pela situação dos outros. Asaf começa a olhar em sua volta e perceber que aqueles ímpios, ele fala aqui de homens perversos, que viviam de uma forma que ele não vivia.
E ele começa a descrever o que perturbou ele. Ele disse: esses homens são prósperos. Versículo 24. Mesmo sendo perversos. Versículo 4. Para eles não há preocupações e seu corpo é sadio e nédio. Ou seja, esses homens têm uma saúde bem. Em outros termos, diz que eles são bem courados. Eles têm uma saúde extraordinária. Eles são bem, eles têm uma saúde boa, eles têm vitalidade de vida. Daí a versículo 5. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Esses homens têm uma vitalidade de vida boa. Esses homens, irmãos, Asaf estava olhando para eles e disse: esses homens têm uma saúde de ferro. Esses homens prosperam. Essas pessoas que, mesmo sendo perversas, eles têm uma vitalidade extraordinária. Eles são bem, eles vivem bem, têm uma saúde que nada os incomoda. Eles podiam dizer: eles não têm o que reclamar da vida. Olha o que Asaf começa a descrever. E a partir do versículo 6 até o versículo 11, ele diz que por causa deles terem essas características que ele observa aqui, ele diz: daí a soberba que os cinge, como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Eles são arrogantes, eles são violentos. É como ele dissesse: ninguém se mete com eles. Um colar de violência que os envolve, ninguém mexe com eles. E ele começa no versículo 7: os olhos saltam-lhes da gordura, do coração botam as fantasias. Esses homens, irmãos, ele está dizendo aqui que eles são impiedosos, eles são insensíveis. Suas histórias são egocêntricas. Você já viu expressões de não se meta comigo, eu sou assim, você sabe quem eu sou, você sabe quem está falando, é melhor não se meter comigo. Você já viu expressão assim? Essa era uma das características dessas pessoas aqui. Você lembra da sua época também? Nossa época é cercada de pessoas assim, irmãos. Nossa época é cercada de pessoas, irmãos, que por terem boa saúde, por prosperar financeiramente, por ter uma saúde boa, eles se vangloriam, eles se tornam arrogantes, eles se tornam orgulhosos, eles se tornam prepotentes. A Bíblia fala que é o que aqui? Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração motejam fantasias. Eles não ligam, eles estão se preocupando com nada em relação a Deus, eles vivem para si. No versículo 8, Asaf ainda vai descrever: motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Ou seja, é como ele olhasse e dissesse: eu fiz, quem se meter comigo eu faço. Aqui quem manda sou eu. Asaf estava olhando essa visão aqui. É como Asaf foi para uma janela e começou a observar como se comportavam essas pessoas. E ainda mais, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre toda a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Aquelas pessoas é como olhasse a vida deles, e vinha logo a arrogância para eles. Eles se vangloriavam, e eles desprezavam o Criador, eles desprezavam Deus, falavam maliciosamente, não havia ninguém que parasse eles. Eles viviam prósperos, viviam com uma boa saúde, viviam com uma boa conta bancária, talvez, viviam com uma vida muito bem próspera, e eles diziam: desandam a boca e a sua língua percorre toda a terra, e contra os céus desandam a boca. Eram homens blasfemos, eram homens que iam contra Deus, eram homens que não adoravam o Criador. E uma das características do ímpio é essa: ela vive, a vida do ímpio, ela vive distante do Criador e vive avesso ao que Deus quer. E esses homens viviam assim. A vida deles, irmãos, era o produto do que eles creem, por isso que eles viviam assim. Eles olhavam para a vida deles e diziam: eu estou muito bem, obrigado. Não há Deus aqui.
Deus não tem abertura na minha vida. Eu vivo assim, eu vivo do jeito que eu quero. Eles eram contra os princípios morais, irmão, eram contra os caminhos de Deus, contra a fé, contra a verdade. Quando você olha em sua volta, você percebe essas coisas? Quando você olha em sua volta, você percebe que há pessoas que vão bem. Quando você olha, talvez para os seus vizinhos, as pessoas que você convive, que não conhecem a Deus, elas vivem assim, e ainda se gloriam da vida que vivem, e dizem que vão muito bem. Era o que Asaf via nessas pessoas. E ainda, irmãos, no versículo 10, essas pessoas eram aplaudidas. As pessoas olharam para a vida deles e diziam: essa é vida boa, essa é a vida que eu quero ter. Olha o que o texto diz: por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sovos. Ou seja, essas pessoas têm a vida que desejam. Eu quero ser igual a eles. As pessoas que estão em volta deles admiram eles. Eles vivem prósperos, eles vivem com uma boa saúde. Não há nada que traga nenhum malefício ao seu corpo, nem à sua vida. Eles têm percorrido anos e anos e têm vivido bem. Olha a vida dele, é uma vida de sucesso. Olha a vida dele, é uma vida de conquista. Olhem a vida dele, é uma vida que vai de vento em popa, vai muito bem. Esse é o cara. Essa é a pessoa que eu quero seguir. Esse é o entendimento do texto. Quando você olha na internet, você vê pessoas que trazem uma edificação tão grande para nós quando você acompanha, né? São homens de Deus, na verdade, mulheres de Deus. Mas quando você vai olhar, irmão, para certas páginas de certas pessoas que não ensinam nada, pelo contrário, vão contra Deus, vão contra a sua palavra, vão contra a família. Essas pessoas têm milhares e milhares e milhares de seguidores. Essa é a situação aqui. Essa é a característica do homem ímpio, irmãos, que Asaf olha aqui. Só que ele olha por um lado, ele esquece o outro lado que a gente vai ver mais adiante. E ele vai dizer, o ímpio ainda vai dizer, e diz: como sabe Deus, acaso o conhecimento do Altíssimo? Eles não têm nenhum respeito com Deus, com a família, com a palavra. Eles não reverenciam, irmãos. Eles desafiam Deus e colocam Deus nas suas vidas como fosse algo inexistente, como fosse algo que não tivesse importância. Asaf olha que aqueles homens prosperam, que aqueles homens vivem bem, e ainda eles colocam Deus como uma coisa inexistente. E ele diz no versículo 12: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, sempre aumentam as suas riquezas. Asaf aqui termina a sua descrição dos ímpios. Olha Deus, ele olha aqui e diz: esses homens, mesmo com comportamento depravado, mesmo impiedosos, mesmo com a vida que vão contra Deus e contra a palavra, esses homens prosperam. Esses homens vivem bem. Irmãos, e ele, para compreender isso, deu um nó na cabeça dele. Essa visão de Asaf, irmãos, para compreender, ele pode dizer: Deus, como Deus, sendo justo, santo, misericordioso e soberano, deixa que os ímpios vivam assim. Olha o versículo 13: com efeito, inutilmente conservei o coração e lavei as mãos na inocência. Asaf olha, irmãos, como compreender isso? Como compreender, irmãos, que os profetas sofreram tantos e os reis foram reis impiedosos, pagãos, foram totalmente privilegiados? Como entender essas coisas? Como entender que o profeta de Deus
se escondia numa caverna, enquanto o rei Acabe era cruel e era um rei maligno. Como entender, irmãos, que Herodes, maligno, mandou cortar a cabeça de um homem santo como João Batista? Como entender essas coisas? Como entender, irmãos, que as coisas injustas acontecem conosco e as justas acontecem com o ímpio? Que não serve a Deus, desadam a boca contra Deus, que vão contra o Evangelho, não seguem a Deus, não reverenciam o seu nome, não buscam a Deus. Como entender essas coisas? Como entender? Para nós, irmãos, como entender que eu trabalho tanto e só dá o dinheiro para pagar minhas contas, quando no final eu empato, não sobra nada? E como entender que aquele ímpio que vive de maneira dissoluta, que vive de maneira cruel, ele de uma tacada só paga todas as suas contas? De uma coisa que ele faz, ele prospera bastante financeiramente. Como entender que esse ímpio goza de uma saúde extremamente boa, não há nenhuma canseira sobre a vida dele, e eu fico doente, fazendo a tua obra, fazendo o teu serviço, vindo para a casa do Senhor, te adorando? Como entender? Como entender, irmãos, que um filho que perde o pai, que é crente, com câncer? Como entender que o pai que perde o filho com câncer? Como entender que essas doenças vêm a nós e você olhar para a vida do ímpio, que ele dura 99, 100 anos e nada aconteceu sobre a vida dele? Como entender isso? Que eu sou castigado e ele abençoado? Como entender? Essas eram as coisas que rodavam na mente de Asaf. Como entender que essas pessoas que têm um comportamento deprovável e eu vivo assim castigado? Porque o versículo 14, a Bíblia não explica, mas ele está passando por uma dura prova. O versículo 14: pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. A Bíblia não relata o que Asaf estava passando, mas ele estava passando uma dura prova terrível, irmão, sobre a vida dele. Muitos pensam, irmão, que pode explicar o contexto do homem e seus dilemas a partir da economia, a partir da biologia, a partir da filosofia, a partir de buscar e encontrar coisas que vão encontrar em si própria. Hoje está no auge, né, irmãos? Os pregadores autônomos, os influenciadores digitais, né? Estão sendo colocados ao patamar, a serem seguidos e imitados. Mas o grande problema do homem é espiritual. Isso penetrou na mente de Asaf, irmão, porque Asaf estava passando uma dura prova. Mas, irmãos, a questão não era de Asaf passar uma dura prova. A questão de Asaf era que ele vivia sendo fiel a Deus, mas o grande problema era que ele estava vivendo uma vida difícil, enquanto ele olhava para os ímpios, maus, blasfêmios, arrogantes, depravados, impiedosos. Era o contraste da sua vida, tudo ia bem com eles. E ele começou a tirar conclusões, irmãos, por não observar direito. O versículo 13 é essa má conclusão que ele tira. Com efeito, inutilmente guardei, conservei puro o coração e lavei minhas mãos na inocência. Ele estava sendo tentado, irmãos. Talvez o diabo estava colocando vários pensamentos sobre a vida da cabeça dele. O diabo pode entrar na nossa mente, irmão, e tentar colocar muitas coisas sobre nossa mente. A tentação pode vir, nós podemos cair no olho do furacão e não pecar, como fez José. Nós podemos ser tentados e vamos ser tentados. E se o diabo sabe que nós temos servido ao Senhor, aí que ele vai tentar contra a nossa vida. Aí que nosso velho homem vai tentar, irmão, tentar prevalecer sobre o novo homem, que é nascido em Cristo. Irmãos, e estava uma confusão na mente de Asaf. Desilusão, tristeza, abatimento, talvez, levou ele a pensar na inutilidade da obra de Deus. E que ele fazia no tempo era ineficaz, era enganoso aquela maneira de pensar dele. É como ele disse, não valia a pena eu servir a Deus mais. Isso era na mente dele, entenda o seguinte, irmão, isso era na mente dele. Como ele disse, não vale a pena mais buscar, não vale a pena cantar o Senhor aqui no templo,
Não vale a pena, irmãos, eu se dedicar, pagar o preço, servir ao Senhor com todo o meu coração. Quando eu olho para a vida do ímpio, ele vive assim. Houve tristeza. O prejuízo para isso, irmão, foi grande na mente dele. E há pessoas, irmãos, que ficaram aqui. Entenda o seguinte, há pessoas que ficaram aqui. Ele olhou para o mundo e disse, isso é vida boa. Porque eles estão prósperos, eles têm saúde. E eles começaram a criar um outro tipo de evangelho. E é o que você vê por aí. As teologias e mais teologias. Quando a igreja começou a observar, quando as pessoas começaram a observar, não posso dizer nem que é a igreja, como as pessoas observaram aí fora e viram, isso é vida boa aí fora. Olha como eles vivem. Vivem de maneira desafogada nas contas, vivem de maneira saudável, vivem de maneira próspera e ainda vivem bem. Olha como essa maneira de pensar pode ser destrutiva. Até ponto, irmão, que criaram várias teologias, inclusive uma dessas é a teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade prega? Pare de sofrer. Não aceite. Não aceite a sua vida. Se você está assim, ele já ia condenar que Asaf está em pecado. Asaf aqui está em pecado. Eles iam condenar logo. E eles olharam aqui, e aqui muitas pessoas ficaram, infelizmente, nesse ponto aqui, adaptaram o evangelho. Então, se você é cristão, então você tem que ter vida boa. Você tem que ter vida próspera. Você tem que ter saúde. Você não precisa partilhar dessas tantas canseiras que qualquer ser humano precisa. Você é filho do rei, você é filho de Deus. Então, reivindique. Essas são as teologias que têm surgido e têm atraído milhares e milhares de pessoas. Porque se atraíram pelo mundo. Porque se atraíram pelas coisas daí de fora. Isso é mortal, irmãos, isso é mortal. Senhor, é como eu dissesse, eu sou teu servo, olha para mim, o Senhor não me ama. O Senhor não me ama. E muitos têm seguido esse dilema aqui de Asaf. Não só ficaram na mente, mas partiram para a prática. Não só ficou no campo, na mente, mas partiram para a prática. E adaptaram o evangelho a essa ideia, de que você está bem, então, se o evangelho vai fazer você ficar bem, o evangelho vai fazer você prosperar aqui. Irmãos, assim como já foi falado muitas vezes aqui, você tem o direito, pela força do seu trabalho, conseguir o que você deseja. Isso é natural, que você batalhe, que você conquiste seus diplomas, sua vida financeira, com sabedoria. Isso é natural, mas isso não é a fonte da vida. Isso não é, irmãos, o que nós de fato precisamos para uma vida com Deus. Então Asaf ele começa a dizer, do versículo 15 ao versículo 16, cuidado no que você fala, viu? Cuidado no que você fala, ao observar seu contexto. Se eu pensava em falar tais coisas, tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. É como Tiago diz que uma língua pode causar verdadeiras catástrofes na vida. O salmista, irmãos, que está no campo da mente, a guerra estava acontecendo na mente dele. Ele disse, se eu falasse tais palavras, teria traído a geração dos meus filhos. Há muitas coisas, irmãos, que não devem ser ditas, mas refletidas e colocadas diante de Deus. Você tenha disciplina e evite falar. Asaf, irmãos, aqui é só a guerra começou na mente dele, do versículo 13 ao versículo 12. Ele tem a tristeza e a angústia que ele sente, e ele começa a dizer, pois se eu falasse tais palavras, teria traído a geração. Por quê, irmão? Imagina se Asaf chamasse as pessoas que conviviam com ele e dissesse, os ímpios estão bem, a gente está aqui, passando prova, ficando doentes, sem dinheiro na conta, eles que estão bem.
eles que vivem bem. Olha para a vida deles lá, como eles vivem bem. Se ele falasse tais palavras, ele estaria uma geração, irmão. Irmão, o que pode ser evitado quando não falamos tais palavras que rodeiam a nossa mente? Nós temos que refrear nossa língua. Nós, meu irmão, temos muitos pensamentos, mas como as intrigas, as calúnias, as irritações, os falatórios, as infelicidades podem ser evitados quando temos a língua comedida, quando paramos e pensamos. Nós traímos uma geração. Quando você chega em casa e começa a falar do irmão, ou da irmã, ou do pastor, no seu convívio familiar, os seus filhos observam. Você está aí na geração deles. Asaf, irmãos, acima de tudo, tem um testemunho a zelar. Ele se preocupa com o testemunho dele. Nós, irmãos, como igreja, temos um testemunho a zelar. Nós, irmãos, fomos chamados por Deus. Asaf, se ele tivesse falado, ele trairia sua família, sua comunidade e aqueles que consideravam ele como homem de Deus. Não teria mais os filhos de Asaf, que se seguiram até pós-cativeiro. Estavam lá os filhos de Asaf adorando o Senhor. Asaf seguiu o testemunho dele, mas ele continuava angustiado. Ele continuava algo remoendo dele. Creio que se ele falasse, irmãos, os danos seriam muito piores. Mas glória a Deus, irmãos, que o versículo 17 é o divisor de águas. Glória a Deus, irmãos, que Deus sempre intervém na vida da sua igreja. Glória a Deus que Deus sempre intervém na nossa vida, irmãos, quando olhamos os dilemas da nossa vida, quando olhamos aí em volta, quando pensamos que estamos sendo injustiçados por Deus, quando pensamos que há outras pessoas que vivem fora dessas portas aí e não conhecem nossa situação particular sua, eles estão bem e nós estamos maus, mas glória a Deus que Deus intervém, irmãos. E a resposta está adiante. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf, quando entra no templo, que costumeiramente ele entra no templo, ele não se encanta pela beleza dali do templo que Salomão construiu. Como era belo o templo de Salomão. Ele não se atém a essas coisas, irmãos, até que entrei no santuário de Deus. Esse lugar não é importante, igreja, como igreja, porque nós temos cadeiras que podem dar certo conforto, que nós temos ar-condicionado, que nós temos um ambiente legal, que a música aqui é legal, que eu gosto de estar lá porque meus irmãos estão lá e eu me habituei a estar lá. Mas quando, irmão, nós entramos na presença de Deus, e como é bom, irmãos, e como é bom. E não podemos ter, irmão, aqui, irmãos, a igreja, nós somos chamados não para receber um narcótico espiritual. Que chegamos aqui, todos os nossos problemas acabaram. Que aqui você esquece de tudo. Não, não é esse sentimento, irmãos. Que aqui o templo faz me sentir bem, que o ambiente do templo é bonito, que eu gosto de estar com meus irmãos. Mas entrar na igreja, entrar no templo, aqui Asaf entra no templo, irmãos. É escutar a palavra de Deus é o ponto alto. Escutar a palavra de Deus é o ponto alto. Isso me traz entendimento da vontade de Deus. O Evangelho causa essa satisfação, dizia Lloyd Jones, que o Evangelho causa essa satisfação. Traz esse entendimento da verdade, e ela não me dá experiência pura e simplesmente, ela me capacita a entender a vida. Então você vem para a igreja e como é importante estar em comunhão com nossos irmãos. E como é importante estar em comunhão com sua igreja, com sua comunidade de fé. Vindo para a igreja. Aqui, irmãos, é o divisor de águas. Aqui é onde Deus fala com Asaf. Aqui onde Deus falou muitas vezes com você, na igreja. Quantas vezes você já chegou contestado, angustiado, e Deus falou com você. E você entendeu a sua realidade.
e você entender porque Deus falou com você por meio da exposição da palavra. E ele entra no templo, irmãos, e como foi isso iluminador para o salmista. Aqueles que dispensam a comunhão. Aqueles que dispensam, irmão, a igreja nunca parou de estar em comunhão. Mesmo sobre todas as perseguições, por mais atrozes que sejam, elas continuavam tendo comunhão. A igreja nunca parou de ter comunhão. E como é importante, irmão, que nós vimos aqui ao culto não só para adorar, louvar o Senhor, receber de Deus, por pessoas que foram chamadas, foram instruídas a expor e pregar o Evangelho, e saímos daqui edificados pela exposição da palavra, conhecendo também o testemunho dos irmãos e irmãs que passaram também por situações como a nossa. Mas uma das coisas, irmãos, é que Asaf, ele começa a compreender a realidade. Até que entrei no santuário e atinei com o fim deles. Esse atinei é entendi, eu compreendi. Ele compreendeu, Asaf compreendeu, irmãos, por meio da palavra. Quando ele entrou no templo, Jesus nos manda conhecer a verdade. Ser feliz não é o ponto alto da igreja. Não é o ponto alto do Evangelho, mas conhecer a verdade sim, isso é libertador. Foi o que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Asaf compreendeu aqui agora. Quando ele entra no templo, ele compreende o perigo eminente que aquelas pessoas viviam. Ele começa a olhar e compreender como aquelas pessoas viviam. Ele compreendeu. O versículo 18 diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Asaf compreendeu que era o próprio Deus que colocava essas pessoas em lugares escorregadios. Não há segurança no caminho deles, Asaf. Não há segurança no caminho deles. Eles estão em caminho de desgraça eterna. Lá em Provérbios 14, versículo 12, e essa é a vida do ímpio, há caminhos que para eles parece bom, mas no final é morte. Deus começa a mostrar a Asaf: olha, Asaf, tu estava olhando assim, pela tua visão carnal. Olha por essa visão agora. Olha por essa visão. É pela compreensão da palavra, irmão, que nós entendemos o que Deus quer para a gente. É pela compreensão do Evangelho que nós entendemos o que Deus quer para a gente. Então nós podemos compreender a realidade. Sem a compreensão do Evangelho, não tem como você compreender sua realidade. Você não tem como compreender lá fora. Você não tem como compreender os dilemas da vida. Porque, sobretudo, os problemas do ser humano é espiritual. Seus pecados não foram pagos. Ele não se arrependeu dos seus pecados, ele não confiou sua vida a Jesus Cristo. O grande problema do homem é espiritual. Você pode tentar atenuar com soluções econômicas, com soluções filosóficas, soluções psicológicas, mas o grande problema do homem é espiritual. E Asaf compreendeu, quando ele entra na presença de Deus, e Deus mostra a ele como eram aquelas pessoas que ele tanto admirava, que ele tanto invejava, que ele pensava que ele vivia uma vida plena, vida feliz. Eram pessoas que estavam em perigo eminente. Eram pessoas, irmãos, que viviam distante contra Deus. É o versículo 18. Certamente eles viviam em caminhos escorregadios, ou seja, não há segurança em seus caminhos. A vida deles é temporal. Como ficam, versículo 19, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao desprezarás a imagem deles. Eles estavam destinados à ira de Deus. Eles viviam em caminhos escorregadios, não havia segurança em seus caminhos. No sermão de Pecadores na Mão de Deus Irado, de Jonathan Edwards, ele diz que
que as pessoas vivem num tronco lamacento, que estão a ponto de cair, que estão a ponto de escorregar e lá embaixo há um grande abismo. Assim é a vida dos ímpios. Não tem segurança. Asaf começa a compreender que essa era a vida deles. Não há segurança. E versículo 19, eles estavam sobre a ira de Deus. Não há meio termo, irmão. Esse Deus compassivo, esse Deus misericordioso, e é por causa da sua misericórdia que estamos aqui hoje, esse Deus, ele se ira, sobretudo contra o pecado, e aquele que não está debaixo da misericórdia de Deus, está debaixo da ira de Deus, até que ele se arrependa. Nós passamos desse estágio, irmãos, da ira de Deus para a misericórdia de Deus. E Asaf percebe que eles viviam sobre a ira de Deus. E eles serão acordados para um fim triste. Olha o versículo 29 a 20, a expressão. Como a um sonho, quando se acorda, assim é o Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. Você já teve um sonho ganhando dinheiro? Eu já tive um sonho. Ganhar muito dinheiro. Encontrava, na verdade, muito dinheiro. E botava no bolso. E vinha mais, eu botava no bolso. E vinha mais, eu botava no bolso. Não tinha quando botar, arrumava uma sacola, botava no bolso. E eu pensei, vou pagar minhas contas. Vou fazer uma viagem. Vou reformar a casa. E era muito dinheiro, irmãos. E eu ficava extremamente feliz. E disse, não vejo a hora de chegar em casa e contar para minha esposa. Olha que bênção. Mas eu fiquei mais triste porque era um sonho. Era um sonho, não era realidade. Você percebe que os ímpios vivem assim? Os ímpios não vivem a realidade, eles vivem num caminho ilusório. Um caminho temporal e um caminho que eles vão ser acordados por uma tristeza terrível. Vão ser acordados por uma tristeza terrível, horrível. Eles viviam assim. Mas o versículo 21, irmãos, por meio da compreensão da palavra, olha o que traz, irmão, como é importante nós compreendermos a palavra de Deus, sermos guiados pela palavra de Deus, como nossa visão é aberta, como nossa mente é aberta, como nosso coração fica extasiado, irmão, com a palavra de Deus, com a exposição da palavra. Se não tiver uma igreja, irmãos, que não prega a palavra, essa igreja não pode ser chamada de igreja. A igreja é chamada para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. E o versículo 21 diz, quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, versículo 22, eu estava embrutecido e ignorante, como irracional a tua presença. A compreensão na palavra de Deus trouxe a Asaf a contrição e o arrependimento. Como eu pude ser tão tolo, Senhor? Como eu pude ser irracional? Me perdoe, Deus. Quando você olha para a sua vida atrás, você pode dizer isso, Senhor, como eu fui irracional? Como eu fui tolo em fazer isso? Como eu fui tolo em viver assim? Tudo por meio da compreensão da palavra. Sem a compreensão da palavra, você não vai ter esse entendimento. Então ele começa, irmãos, a entender pela compreensão da palavra que Deus, de fato, tem sido muito bom com ele. Versículo 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Então, quando ele compreende a palavra, há outro sentimento, louvor, gratidão, pelo entendimento correto da vida em Deus. É como Deus dissesse, Asaf, você está bem, você está seguro. No Senhor você está bem. Não importa, igreja, o que você tem passado. Não importa o que você tem vivenciado. Se você tem o Senhor, você está bem. Se você tem a presença de Deus na sua vida, você está bem. E esse versículo 24, na verdade, é como Deus perseverando por nós. Tu me guias com o teu conselho. Que conselho é esse? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos acorda dia após dia, para voltarmos nossos olhos para ela, para voltar nosso coração para ela, para que nosso entendimento seja cativo a ela.
É por meio da palavra de Deus que nós recebemos esse entendimento e nós, irmãos, entendemos que é o Senhor que começou a boa obra, a de conduzir até o final da nossa vida. É esse Senhor. É o Senhor que nos faz perseverar. Então Asaf só pode dizer: quem tenho mais eu no céu, Senhor? Não há outro que eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. É como Asaf dissesse: Senhor, tu me fizeste perseverar, tu me seguraste, o Senhor é meu verdadeiro refúgio, tanto no céu como na terra. Não podemos ter outras coisas, mas a verdadeira prosperidade, irmãos, consiste em não ter riquezas, não ter bens, não ter propriedades, não ter, às vezes, ter uma saúde própria, uma saúde boa, uma independência financeira, mas a nossa segurança consiste em ter o Senhor. E ainda que chegue momentos que com a nossa vida, irmãos, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a segurança do meu coração e a minha herança para sempre. A nossa herança é o Senhor. Você pode olhar para os ímpios, irmãos, e você só avaliar o presente. Eles estão caminhando para um terrível final. Mas você pode olhar para a vida daqueles que foram lavados e remidos e salvos em Jesus Cristo. Você pode olhar para a vida deles e dizer: há um final feliz. Há um final glorioso. Há um final maravilhoso. O Senhor nunca vai nos abandonar. É o Senhor que nos segura pela sua mão. É o Senhor, irmãos, que nos sustenta. Aquele hino que podia dizer, e diz: segura na mão de Deus e vai, né? Na verdade é o contrário, é Deus que segura na nossa mão e nos conduz. E nos conduz com seu conselho até aquele grande dia que nós aguardamos, irmãos, a ressurreição desse corpo mortal, que tanto se flagela, que tanto envelhece, que tanto vai caminhando para a velhice, para o desgaste. Esse corpo será revestido de glória. E é o Senhor Jesus que vai fazer isso, irmão. É o Senhor que vai fazer isso. Nós vamos ser revestidos de glória eterna, estaremos na presença dEle. E Ele diz: olha, como é terrível. Às vezes pode compreender e dizer: obrigado, Senhor. Agora eu tenho segurança. Quando eu entrei no templo, atinei e eu compreendi a tua verdade. Louve a Deus, irmãos, quando você vem dia após dia aqui, sobe homens e mulheres de Deus e expõe o Evangelho para você. Louve a Deus que você tem aprendido do Senhor. Você pode compreender a realidade em sua volta e dizer: Senhor, o Senhor tem me conduzido pelo caminho perfeito. Me perdoe por olhar para o mundo e pensar que eles vão bem. O 27 diz isso: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Asaf pode dizer: obrigado, Senhor, porque agora eu percebo que não há esperança longe de ti, que não há salvação longe de ti, que não há segurança longe de ti. A verdadeira prosperidade nós temos no Senhor. Nós podemos chegar ao dia da nossa vida, irmãos, como Paulo, que apenas queria as capas que estavam em Troade. Ele morreu sem nada, mas ele pode afirmar categoricamente que ele caminhava para o céu. Combati o meu bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça já me está proposta, não só para mim, mas todos aqueles que aguardam a sua vinda. É para todos nós. Nós temos segurança não no mundo, não, mas para o Senhor. No Senhor. Asaf pode dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou dessa visão, me deu essa visão espiritual. Como eu sou grato a Ti, Senhor. Versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É como Deus tivesse tirado Asaf de um terreno lamacento e colocasse ele no porto seguro, que ele pudesse observar agora
como aquelas pessoas que ele pensava que viviam bem, porque viviam saudável, viviam bem porque tinham riqueza, viviam bem porque eram prósperos financeiramente, viviam bem porque eram cercados de amigos, e as pessoas admiravam aquelas pessoas. Asaf pode compreender que eles não viviam bem, que ele vivia bem, que estava na presença de Deus. Ele diz: bom, com efeito, Deus é bom para com Israel. Para que estão junto a Deus, no Senhor eu ponho meu refúgio. Eu não quero mais colocar meu refúgio nas coisas aí fora, eu quero colocar meu refúgio no Senhor. E para concluir, eu tirei 5 conclusões aqui. Primeiro, Deus é sempre bom com o seu povo e livra-o. O segundo, nossa visão superficial do mundo revela uma tentação que esconde outra face. Não observe para o mundo, irmãos, e pensar que aquelas pessoas vivam bem. Porque se elas não estão em Deus, elas não vivem bem. A verdade é essa. Uma vida sem a compreensão. Terceiro, seremos sempre tentados. Não ceda à tentação, ou você irá experimentar a expressão mais terrível da sua vida, que é pecar. E pecar é se afastar do Senhor. E continuar pecando é se afastar cada vez mais do Senhor. E continuar pecando é se afastar cada vez mais do Senhor. E quando vir a tentação sobre sua vida, irmãos, olhe para o Senhor. Ele é sua segurança. Quarto, uma vida sem a compreensão do Evangelho é viver distanciado da verdade, da presença e do relacionamento íntimo com Deus. Essa vida nunca terá um destino bom. É o exemplo da parábola da semeadura. 75% daquelas pessoas que escutaram o Evangelho, escutaram, mas não compreenderam. Os 25% compreenderam. Os 25% compreenderam. Não adianta escutar a palavra, mas nós temos que compreender a verdade. Nós temos que compreender o Evangelho. Nós temos que compreender o que Deus quer para nós. Nós somos livres, irmãos, a palavra está aqui. Há bons expositores aqui na nossa igreja. Nós somos privilegiados, glória a Deus. Se atenha à palavra, compreenda a palavra. Você compreendendo a palavra, você vai frutificar, você vai florescer cada vez mais. E diante das lutas internas e externas, entre na presença de Deus, você tem livre acesso por meio de Jesus Cristo. Não há outro acesso, a não ser por Jesus Cristo. Mantenha comunhão com Ele, lá suprimento e socorro para você. Nunca deixe de manter comunhão com sua igreja, nunca deixe. Isso é perigoso, isso é perigoso. Deus é do que precisamos, sempre e somente em Jesus Cristo podemos ter a verdadeira prosperidade. Somente dele, o que ele fez, nos dá a garantia da herança eterna. Amém? Deus aplica essa palavra no seu coração.